Você já ficou com medo ou vergonha de falar inglês com um nativo durante uma viagem? Se sim, fique tranquila que eu sei exatamente como que é isso, porque eu já passei por essa situação e logo mais eu vou te falar um pouco mais sobre ela. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você perder essa vergonha para você falar inglês com mais confiança. E isso vai fazer com que você consiga falar inglês em até 12 semanas mesmo saindo do zero. É importante que você perca essa vergonha para você falar em inglês na sua próxima viagem em até 12 semanas mesmo saindo do zero. E se você quer aprender sobre esse conteúdo e você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta no botão aqui embaixo, inscreva-se, subscribe e curte esse vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu quero te falar agora um pouco sobre como que aconteceu isso, né? Eu travei, eu fiquei com vergonha na hora de falar com o nativo e eu quero te contar um pouco sobre essa história agora. Na minha primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que eu fui fazer faculdade lá, eu fui primeiramente, quando eu cheguei lá na cidade onde eu ia fazer faculdade, eu fui para o Subway junto com alguns amigos. O Subway é o fast food de lanches, aqui no Brasil nós temos e provavelmente você deve conhecer. E eu cheguei lá para fazer meu primeiro pedido de lanche. Nos Estados Unidos, eu estava animado tudo. Eu até consegui pedir o lanche, tudo. Nós sentamos na mesa, mas quando eu percebi que não tinha guardanapo nem na mesa e que eu teria que pedir para a pessoa, né, para o nativo, para que ele me desse o guardanapo, eu travei. Eu fiquei com vergonha porque eu não sabia como falar guardanapo. Os meus amigos que estavam comigo, eles sabiam como falar, mas no primeiro momento eles não falaram e por isso que eu acabei travando. E aí eu procuro no Google Tradutor como é que eu faço, mas aí depois os meus amigos eles acabaram falando pra mim e eu acabei, né, nesse momento, antes deles falarem pra mim, eu fiquei pensando na cabeça, nossa, e se eu for lá falar com ele e ele não entender? Ou se ele tirar sarro da minha cara por eu não saber falar inglês. E esses pensamentos acabaram vindo na minha cabeça e foi por isso que eu acabei travando. Fiquei com vergonha de falar com ele. Mas depois que eu fui falar com ele, mesmo assim, sabendo, né, a palavra, porque meus amigos falaram pra mim, eu vi que eu não deveria passar por isso, né? Não deveria ter vergonha, não deveria ficar travado na hora de falar, porque eu quero te falar a importância de você não ter vergonha na hora de falar inglês. Quando eu cheguei lá, eu vi que na verdade ele só queria me ajudar, porque os nativos, eles não buscam pela sua perfeição, até porque mesmo os nativos do inglês acabam falando algumas palavras errado, como nós brasileiros acabamos falando o português, algumas palavras errado, e eles não buscam pela sua perfeição, eles só querem entender o que você está falando e eles, ao invés de te julgar, de rir da sua cara, tirar sarro, eles estão lá para te ajudar, porque eles querem te ajudar para você conseguir pedir algo que você queira. Então não tenha vergonha, não precisa ficar com ela na hora de você falar com o nativo. E você pensar também que o erro faz parte do aprendizado. Se você não erra, como que você vai aprender? O erro faz parte do aprendizado e você aprender com ele e não você errar e ficar com medo de tentar de novo porque você errou. Não, porque o erro vai sim fazer com que você da próxima vez você não erre a mesma situação, a mesma coisa. E por isso que é muito importante você errar. Quanto mais você errar, claro que não na mesma coisa, mas mais você vai conseguir aprender. E é importante você não ter vergonha, como eu falei aqui, porque isso é verdade, né? O nativo, as pessoas que falam inglês, os nativos do inglês, eles estão lá para te ajudar. Quem normalmente tira sarro, faz brincadeira com a gente, são os brasileiros. O que mais tirava sarro de mim eram os brasileiros e não os nativos em si, porque normalmente eles estão lá para te ajudar. Então não precisa ficar com vergonha ou com medo de falar inglês com eles. Claro que se você tiver alguma dúvida de alguma palavra, alguma frase que você quer falar, procure antes, sem problema, e aí na hora que você for falar com eles, você só dizer, né, a frase
ou a palavra que você quer. E aqui só para te falar que guardanapo em inglês é napkin. Se você não sabia, agora você sabe. E agora eu quero te falar como você não ter vergonha na hora de falar inglês. Primeiro é você mudar o seu pensamento, mudar a sua mentalidade de que errar é igual a aprender. Quando você erra, você aprende com o erro. Não é de você errar e você falar, putz, errei, não vou tentar de novo. Não, o erro é igual um aprendizado que você tem, porque da próxima vez eu tenho certeza que você aprendendo com esse erro, você não vai cometer ele novamente. Segunda coisa é de você praticar em situações de viagem. É você pegar situações, por exemplo, no aeroporto, no restaurante, no hotel e você praticar nessas situações, porque é importante você já estar preparado, né? Você se preparar antes de você chegar nessa situação, para você estar mais tranquilo, mais confiante e não passar tanta vergonha. Outra coisa que eu quero te falar é você aprender vocabulário e frases úteis de viagem. Você aprender esse conteúdo focado em inglês para viagem, que eu tenho certeza também que quando você precisar falar alguma palavra, alguma frase nas situações, você vai saber como falar elas. E aqui é importante você não ter vergonha novamente ao conversar, ao falar com um nativo, e é dessa forma como você não vai ter vergonha. E agora eu quero te passar algumas dicas práticas para que você já comece a colocar elas em prática logo após de acabar esse vídeo. Então é importante que você já pegue papel e caneta e você anota no bloco de notas do seu celular para que depois de você assistir esse vídeo você possa colocá-las em prática. E eu tenho certeza que quando você for conversar com um nativo, seja na sua próxima viagem ou você que ainda não foi viajar, para você não ter vergonha, colocar elas em prática, porque assim como mudou a forma para eu não ter mais vergonha, vai também te ajudar. Vamos agora a cada uma das dicas práticas. Primeira dica prática, treina em alta voz. Você pegar na sua casa, se você não tiver alguém para você praticar, tudo bem, não tem problema. Eu quando comecei, eu não tinha alguém para praticar. Eu olhava no espelho e falava as palavras, as frases. Isso vai te ajudar a você já saber, porque quando você fala em alta voz, você treina as palavras, as frases, você já vai ver a forma com que você está pronunciando cada palavra. Então pega, aprendeu uma palavra ou frases em situações da sua viagem, pegar e falar, treinar, que aí sim você vai saber a forma com que você está pronunciando e também você pode comparar com um nativo falando a mesma palavra, a mesma frase. Segunda dica prática, simule diálogos curtos com amigos ou professores. Se você tiver um amigo para você praticar perfeito, é a melhor situação e você simular diálogos com eles. Pega diálogo, por exemplo, para fazer o check-in no aeroporto, check-in no hotel, check-out no hotel, para você pedir uma comida no restaurante. Pega as situações da sua viagem e simula diálogos curtos com um amigo ou com um professor. E se você tiver um professor também. Terceira dica prática, aprenda frases de sobrevivência. Como por exemplo, can you help me please? Where is the restroom? How much is it? Entre outras frases. É importante você saber essas frases, porque se você esquecer essas frases de sobrevivência, você não vai esquecer como falar elas. E é importante você saber essas frases de sobrevivência, porque caso aconteça alguma coisa, pelo menos essas frases você vai conseguir falar para um nativo essas frases. É importante então você saber pelo menos essas frases de sobrevivência. Quarta dica prática, respire fundo e fale devagar. Se você estiver com vergonha, se você estiver com medo, eu também fiz isso, me ajudou bastante. Eu respirava fundo e eu falava devagar. Porque não importa se você está falando rápido, não precisa falar rápido. Basta com que um nativo te entenda. Então pode falar devagar, que ele vai estar te escutando, ele não está com pressa, nada. Então pode falar devagar. E você falando devagar, você vai saber as palavras que você está falando, a forma com que você
está falando a frase e isso vai ajudar bastante. Respire fundo, fica calmo, tranquilo e vai lá falar com o nativo e fale devagar com ele. E isso vai te ajudar bastante e coloque essa dica em prática quando você for falar com o nativo, né? Claro, quando você estiver se sentindo com vergonha, com medo. Quinta dica prática, lembre-se que o nativo ele não quer perfeição, ele quer comunicação. Não importa se você está falando da forma perfeita, com a gramática perfeita, basta com que ele te entenda. Ele te entendendo, legal, você já vai conseguir falar com ele. E isso que é o mais importante. Não tente buscar falar perfeitamente, porque, novamente, nem os nativos às vezes conseguem falar perfeitamente o inglês como nós brasileiros falamos perfeitamente o português. Basta com que você saiba pronunciar as palavras e as frases e o nativo consiga te entender. E isso já basta. E essas são as 5 dicas para você. Espero que você tenha anotado elas e agora que você possa colocar cada uma delas em prática. E também não precisa colocar todas elas de uma vez, vai colocando uma de cada vez e à medida que você for conseguindo pegar a primeira dica prática, você passa para a segunda e assim você consegue colocar cada uma dessas 5 dicas em prática, que eu tenho certeza que se você colocar elas em prática, você vai conseguir estar falando sem vergonha e sem medo com o nativo quando você estiver na sua viagem. E espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Também quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já passou por essa situação e qual situação você teve que você acabou ficando com vergonha ou com medo, mas agora tenho certeza que você não vai ter mais isso, porque você está aprendendo com esse conteúdo. E novamente, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pausa o vídeo, 3 segundinhos, você clica no botão aqui embaixo, inscreva-se ou subscribe, para você me ajudar a continuar trazendo conteúdos para te ajudar nessa sua jornada e você conseguir aprender a falar em inglês na sua viagem em até 12 semanas, mesmo saindo do zero. E curte o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Entregue esse vídeo para mais pessoas, você ativar o sininho do canal para você não perder nenhum conteúdo e você compartilhar esse vídeo. Pega o link desse vídeo e manda em grupos de amigos, colegas de trabalho, pessoas que você sabe que precisam aprender sobre esse conteúdo. E claro, nos vemos no nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Até mais. See you.